Olá, meu nome é Giovana Santana Ferreira e esse é meu terceiro e último vídeo para a disciplina de Química Orgânica 2. E eu sou aluna da Universidade Federal da Paraíba, no curso de Biotecnologia. E eu vou falar sobre a classificação dos carboidratos. Aqui tem um breve sumário sobre o que vai ser abordado nessa videoaula. Primeiramente eu vou falar sobre o que são os carboidratos e depois como eles são classificados e um pouco sobre cada classificação, né? Sobre monossacarídeos, oligosacarídeos, polissacarídeos e, por fim, as referências que foram usadas. Os carboidratos são importantes biomoléculas conhecidas também como hidratos de carbonos, glicídicos ou açúcares, formadas fundamentalmente por átomos de carbono, hidrogênio e oxigênio. São constituídos principalmente de carbono, hidrogênio e oxigênio, mas podem possuir outros elementos como nitrogênio, fósforo e enxofre. Os carboidratos são compostos de função mista, do tipo poliálcool-aldeído ou poliálcool-cetona e outros compostos que por hidrólise dão poliálcool-aldeídos e ou poliálcoois cetonas. São as biomoléculas mais abundantes na natureza, constituídas principalmente por carbono, hidrogênio e oxigênio, podendo apresentar nitrogênio, fósforo e enxofre nessa composição, né, como eu já tinha dito. E eles apresentam como função principal a função energética. Entretanto, os carboidratos possuem funções que vão além de garantir energia para as células. Também, estando eles relacionados também com a estrutura de ácidos nucleicos e funções estruturais, por exemplo. No que diz respeito à função estrutural, podemos citar a celulose e a quitina. A celulose é um importante componente da parede celular da célula vegetal, enquanto a quitina faz parte do exoesqueleto presente nos artrópodes. Os monossacarídeos são os compostos mais simples de carboidrato, possuindo entre 3 e 7 carbonos. São monômeros, ou seja, não podem ser hidrolisados. Geralmente possuem gosto adocicado e são sempre solúveis em água. Os mais conhecidos popularmente são as pentoses e as hexoses. Eles são divididos em 3 classes, né? Os monossacarídeos, que são açúcares simples, que podem ir de 2 a 7 carbonos na sua estrutura. Oligosacarídeos, que são compostos por 2 até 20 monossacarídeos, e eles se ligam por ligações chamadas de glicosídicas. Quando possuem apenas 2 monômeros, são chamados de disacarídeos. Quando possuem 3, são chamados de trissacarídeos, né? E polissacarídeos, que são compostos por muitas unidades de monossacarídeos, ou seja, são polímeros com mais de 20 monômeros em sua composição, chegando a centenas e até milhares. Falando agora sobre os monossacarídeos, devido à sua polaridade, os monossacarídeos são sólidos cristalinos em temperatura ambiente. E assim como os oligosacarídeos são solúveis em água. São insolúveis em solventes não polares, embora sejam comumente representados na forma de cadeia linear. As aldoses com 4 carbonos e todos os monossacarídeos com mais de 5 carbonos apresentam-se predominantemente em estruturas cíclicas quando em solução aquosa. Eles podem ser classificados por famílias, separadas pelos seus respectivos grupos funcionais, né? Podem ser classificados como aldoses, que é quando a cadeia é aberta. Temos uma parte do grupo que chamamos de esqueleto, que é um pedaço onde encontramos os carbonos com ligações simples a hidrogênio, e um grupo OH e os outros carbonos vizinhos.
Um exemplo de aldose seria a derribose e a cetose, que é um grupo quando o grupo carbonila está em qualquer outra posição entre os carbonos do esqueleto e não na extremidade. Aí temos uma carbonila do grupo cetona, e um exemplo de carbonila seria a rubilose. Eles podem ser classificados quanto ao número de átomos também, né? Triose, 3, né? Um exemplo de triose seria o glicaldeído, que é um composto intermediário da glicose, e o dihidroxicetona, que participa da glicólise e do ciclo de Calvin. Tetroses com 4, pentoses com 5, né? Um exemplo de pentose seria a ribose, que é a primária matéria-prima do RNA, para a síntese do RNA, e desoxirribose, que é a matéria-prima para a síntese do DNA. E hexoses com 6, exemplo de hexose seria a glicose, que é a molécula mais utilizada pelas células para a processamento da energia, a frutose também com função energética, e a galactose, que constitui a lactose do leite, tem função energética. Quanto à importância biológica, alguns polissacarídeos têm papel essencial à vida. Por exemplo, a ribose está inserida na molécula do RNA, como eu já disse, e a desoxirribose ao DNA. A glicose é a principal fonte de energia das nossas células. A frutose é encontrada nas frutas, também fonte de energia, entre outras. A glicose é um monossacarídeo mais conhecido entre nós, sendo a principal fonte de energia para seres anaeróbicos e aeróbicos. Existem muitos processos do nosso organismo que são relacionados a ela, e é um monossacarídeo essencial à vida de diferentes organismos. Agora, passando para oligosacarídeos, eles são carboidratos resultantes da união de 2 a 10 moléculas de monossacarídeos. A ligação entre os monossacarídeos ocorre por meio de ligação glicosídica, formada pela perda de uma molécula de água. O grupo mais importante dos oligosacarídeos são os disacarídeos, formados pela união de apenas 2 monossacarídeos. Alguns são constituídos por 3 moléculas de monossacarídeos e recebem o nome de trissacarídeos. Os oligosacarídeos são solúveis em água, mas não são carboidratos simples como os monossacarídeos. Necessitam ser quebrados na digestão para que sejam aproveitados pelos organismos como fonte de energia. Falando agora dos disacarídeos, são cadeias orgânicas constituídas por 2 unidades de monossacarídeos unidos por uma ligação glicosídica. A variação entre as unidades de monossacarídeos garante a existência de um grande sortimento de disacarídeos sintetizados pelos seres vivos. Os disacarídeos são cadeias orgânicas constituídas por 2 unidades de monossacarídeos unidas a uma ligação glicosídica, né? E quando 2 monossacarídeos se unem para formar um disacarídeo, uma molécula de água perdida. Mas quando 2 moléculas menores combinam-se para formar uma molécula maior, em reação de síntese por compensação, uma molécula de água é formada e removida. Exemplos de disacarídeos seriam a sacarose, que é constituída por 2 monossacarídeos, né, pela glicose mais a frutose, e ela é abundante na cana-de-açúcar e beterraba e tem função energética. A lactose, que é a união da glicose mais a galactose, é encontrada no leite e tem função energética também. E a maltose, que é a união da glicose com ela mesma, né? Glicose mais glicose. É encontrado em alguns vegetais, provém também da digestão do amido pelos animais e também possui função energética. Agora falando dos trissacarídeos, os trissacarídeos são carboidratos da classe dos oligosacarídeos que, por hidrólise,
originam 3 monossacarídeos, por exemplo. O trissacarídeo rafinose origina os monossacarídeos glicose, frutose e galactose, né? Se origina, né? É dos 3. E ele é encontrado principalmente nas leguminosas e não é digerida pelos seres humanos. Também possui função energética. Um grande número de trissacarídeos ocorre livremente na natureza. A rafinose é encontrada na abundância no açúcar da beterraba e em outras plantas superiores. A melesitose é encontrada na seiva de algumas coníferas. Agora, por último, falando dos polissacarídeos, eles são carboidratos que, por hidrólise, originam uma grande quantidade de monossacarídeos. São polímeros naturais. Os polissacarídeos são carboidratos grandes, às vezes ramificados, formados pela união de mais de 10 monossacarídeos ligados a uma cadeia, constituindo assim um polímero de monossacarídeos, né? Geralmente diexose. São insolúveis em água e, portanto, não alteram o equilíbrio osmótico das células. Os polissacarídeos possuem 2 funções biológicas principais, como forma armazenadora de combustível e como elementos estruturais. São polímeros de médio e alto peso molecular, diferente dos oligosacarídeos, que são menores. A maior parte dos carboidratos apresentam-se dentro dessa classe. Nos organismos, os polissacarídeos são classificados em 2 grupos, dependendo da função biológica que possuem. Polissacarídeos de reserva energética. A molécula provedora de energia para os seres vivos é principalmente a glicose, né, que é um monossacarídeo, enquanto essa não participa do metabolismo energético, é armazenada na forma de um polissacarídeo que nas plantas é conhecido como amido, nos animais e nos fungos como glicogênio. E de função estrutural. Esses carboidratos, né, participam da formação de estruturas orgânicas, estando entre os mais importantes a celulose, que participa da estrutura de sustentação dos vegetais. Agora, existem 2 tipos, né, de polissacarídeos. Os homopolissacarídeos, que são moléculas compostas de monômeros da mesma espécie. Um exemplo seria a celulose, que é composta por unidades, né, várias unidades de glicose. E os heteropolissacarídeos, que é quando uma molécula de carboidrato é composta por diferentes tipos de monossacarídeos. Um exemplo seria o peptídeo glicano. Alguns exemplos de polissacarídeos seriam o amido, que dos monossacarídeos constituintes, né? São 1.400 glicoses. Ele é armazenado no amiloblasto das raízes do tipo tuberosa, que é mandioca, batata doce, inhame, e em caules de tipo tubérculo, batata, né, batatinha, frutos e sementes, né? E a principal reserva energética dos vegetais. Também tem como outro exemplo de polissacarídeo glicogênio, que é constituído por 30 mil moléculas de glicose. Ele é armazenado no fígado e nos músculos e a principal reserva energética dos vegetais e dos fungos. Tem também a celulose,
que ela é constituída por 1000 moléculas de glicose, tem função estrutural na célula vegetal como um componente da parede celular. E por último, a quitina, que ela constitui o exoesqueleto dos artrópodes e está presente na parede celular dos fungos. Então foi isso, essas aqui foram as referências utilizadas. E obrigada pela atenção.